Boa noite, paz do Senhor, amém? Boa noite, amém? Agora sim. Deus abençoe sua vida. Mais um dia na casa do Senhor. Mais vale um dia do que 1000 fora, amém? Em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, vamos ministrar a palavra do Senhor. Guarda essa frase que eu vou falar com você agora. Guarda bem essa frase. Tudo que ouvimos, tudo que nós escutamos e vemos, é processado através de filtros da nossa história pessoal e nossas próprias percepções da situação. Isso aqui é um filósofo, frase de um filósofo, tem tudo a ver. Em outras palavras, você só vai conseguir entender, você só entende as coisas de acordo com os momentos que você já viveu. Então, para cada fase da sua vida que você vive, você tem uma percepção da situação de forma diferente. E se você não se aprofunda para amadurecer, você sempre enxergará as coisas de uma forma completamente distorcida do que Deus quer que você enxergue. Então, vou repetir. Tudo que você escuta, tudo que você vê, é processado através dos filtros da sua história pessoal. Então, por isso que a Bíblia fala que renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. É só um pensamento para mexer um pouco com você hoje. Hein? O tema de hoje é dar um passo equilibrado. Você precisa dar um passo equilibrado. Vamos entender isso. Amém? Quando você se move de forma equilibrada, coisas que começam a acontecer que eram impossíveis na sua vida de acontecer. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 18, versículos de número 1 a 3. Tá frio aí, irmão? Aqui não é frio, não. Frio onde eu moro. Porque a janela da minha casa é virada para a represa de São Bernardo do Campo. Eu estou no último andar. E todo aquele vento vem assim. Entra, irmão. Eu pedi até para minha esposa, a pastora Raquel, eu falei, você vai em tal lugar hoje com a sua mãe? Eu vou. Compre uma luva, porque eu acordo com a mão doendo, os ossos doendo de tão frio que fica as minhas mãos. Gela demais. Só para você entender. O frio está aqui, está quentinho, está de boa. Daqui a pouco eu tiro a blusa. Mas frio é onde eu moro, irmão. Frio agora nos Estados Unidos está lá menos 27 graus. Aqui tá bom. Mas vamos lá. Josué capítulo 18, versículo de 1 a 3, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham o quê? Repartido a herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em enxergardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? Essa é a pergunta que ele faz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos o dia, agradecemos o frio, agradecemos o culto, agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor tem feito e até o que o Senhor não tem feito. Obrigado porque o Senhor nos responde e obrigado também porque o Senhor não, coisas que o Senhor também não responde. Pai, muito obrigado por tudo, e tudo nós damos graça a Ti. E que nessa noite, Senhor, nós possamos aprender, ó Deus, o que é darmos um passo de equilíbrio, um passo equilibrado, para que a nossa vida viva coisas impossíveis que aos olhos humanos, aos olhos das nossas limitações, nós não podemos viver, mas na Tua palavra, no Teu processo, nas Tuas, ó Pai, obras em nós, nós conseguimos, ó Pai, avançar. Então, Deus, nos dá a Tua bênção, a Tua graça, fala conosco, assim eu te peço,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quando eu li essa frase aqui, desse filósofo, tudo que ouvimos e vemos é processado através do filtro da nossa vida pessoal. Nós vemos um contraponto disso na palavra, que era Josué e Caleb. Josué e Caleb recebem uma palavra. Vocês vão herdar uma terra, essa terra que manda leite e mel. Fiquem firmes na promessa. Então, eles recebem a palavra. E o que eles viram? Só problema. O que eles viram? Só desmotivações. Mas, conforme nós lemos aqui, eles tinham uma história pessoal, eles tinham uma maturidade que fez eles perseverarem e se manterem numa condição que os levou a receber a melhor parte. E diz a história que o espírito de Josué e Caleb era o mesmo que estava na vida deles quando eles receberam a promessa. Então nós vamos hoje entender em poucas palavras o que é isso, como nós podemos viver exatamente aquilo que a palavra de Deus acabou de nos ensinar. Josué, ele foi um homem que colou do lado de Moisés em todas as etapas. E quando Deus leva o seu líder, Deus vira para ele e fala assim: Josué, Moisés está morto. Deus precisava falar para Josué esta palavra, que Moisés estava morto para que uma chave na vida dele virasse. E agora, Deus fala a Josué que ele seria o sucessor por conta de duas condições: a lealdade interna e a fidelidade, lealdade e fidelidade interna e externa. Ele estava tão experimentado nos seus sentimentos quanto nas obras dos lados daquilo que era o dia a dia operacional dele. E nós precisamos entender que quando ele dá essa palavra, que ele chama os filhos de Israel, diz lá, e reuniu toda a congregação de Israel em Siló. E ali eles armaram uma tenda, e lá ele deu a palavra. E qual foi a palavra? Vocês não poderão serem mais remissos em passar a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos prometeu. Ele fala assim: olha, está diante de vocês, a condição é vocês que vão estabelecer, e vocês não poderão estar remissos. A palavra remisso é a negligência, indolência, aquele que deixa de cumprir suas obrigações. Muitas vezes nós somos tomados por esse espírito de impossibilidades que aprisiona o nosso corpo, a nossa mente, o nosso sentimento, e isso traz uma consequência. Qual é? Paralisar a nossa vida. E Jesus, olhando lá no texto de Mateus, se me falha a memória, texto de Mateus 19, se não for 19, acho que é 19, 26. Olha o que diz Mateus 19, 26, isso aí. Jesus olhando, fitando os olhos neles, disse-lhes: isto é impossível aos homens, para Deus o quê? Tudo é possível. Então Deus, ele quer hoje tirar você de uma condição remissa, indolente, negligente, e vai começar a cumprir o que o Espírito de Deus colocou na sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Temos que ter esse espírito de disposição interior para mover o impossível. E quando eu falo isso, irmão, eu não estou falando de você se posicionar dentro da igreja somente. Eu estou falando porque se você não se posiciona aqui dentro da igreja, como Deus muitas vezes ele quer que você se posicione, você não vai se posicionar lá fora como deve também. Porque aqui, se você se posicionando, aqui vai te preparando, aqui vai te dando filtro, aqui vai te amadurecendo, aqui você vai entendendo. Dentro da nossa igreja, existem pessoas que são exemplos de pessoas do lado de fora, com personalidades das mesmas lá do lado de fora. E você aprende o que? Aqui dentro da igreja, a viver um nível de batalha espiritual, nível hard, ou seja, acima.
Porque aqui nós lutamos contra a infidelidade, nós lutamos contra a deslealdade, nós lutamos contra a falsidade. Então aqui é o lugar onde Deus ele quer nos dar discernimento para todas as coisas, para que você saia amanhã nas ruas, para que você amanhã no meio da tua casa, no meio da tua família, no dia a dia, você aprenda a ter discernimento para todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Então, como que nós podemos então vencermos o impossível dando um passo equilibrado? Primeiro, você precisa dominar a tua mente. Você precisa dominar a tua mente. Eu estava esses dias em casa, aí as mulheres lá do condomínio, da empresa que faz limpeza, falaram assim, o senhor que é o Daniel de 76? Eu falei, sou eu. Falei, ó, o síndico está te chamando. Tá bom. Me chamando? Fiquei pensando. Chamando? O que está acontecendo? Bati umas coisas lá em casa assim e tal. Porque estava muito uns abusos de barulho lá e eles estavam saindo mutando todo mundo, né? Aí eu falei, vai te mutar. Aí o diabo, você dá oferta, está dando a sua vida, está se arrebentando trabalhar para ajudar a igreja. Você está pondo a tua casa em ordem e o cara está metendo a multa em você. E o diabo começou na minha mente, né? Irmão, desci com uma quente e duas fervendo. Falei, se ele falar alguma coisa, já fui na carne assim. Na hora que eu abri a porta do elevador, o Espírito Santo falou assim, não é nada disso. Ele só vai te fazer uma pergunta. Que eu fui com sangue nos olhos. Eu fui daquele jeito. Vocês nunca me viram irado, né? Graças a Deus, que nunca isso acontece. Mas eu fui assim, tal. Bom dia. O senhor quer falar comigo? O que é? O Espírito Santo, calma. Ele só vai te fazer uma pergunta. Nossa, você pode só tirar o carro lá, porque a gente vai colocar uma lâmpada para ficar mais clara a sua vaga. Aí. Não, tá tudo ok. Aí o Espírito Santo falou, não te falei? Seu teimoso. Porque todo mundo, é assim, irmão, todo mundo pode fazer tudo. Qualquer coisa que eu faça, os caras vão lá implicar comigo. A pastora Raquel põe um carro um pouquinho torto assim na vaga, os caras vão lá, tira lá o carro. É um negócio. E eu já aquele dia que eu já acordei assim, meio azedo, o Espírito Santo falou assim, vai orar. Aí eu subi, pedi perdão a Deus, fui orar, fiquei bicudo a tarde toda. Né? Então você precisa aprender a dominar a sua mente. Eu estou falando de mim, viu, irmão? Para mostrar para você que eu não sou Superman, que Deus não usa super-homens. Que Deus usa as pessoas limitadas. Você precisa entender isso. E que a gente precisa aprender a dominar nossa mente. Domina a tua mente. Ser escravo e satisfeito é ter as possibilidades anuladas. Ser escravo é assim mesmo. Ser escravo é isso. É assim mesmo, comigo é sempre assim. Né? E ter as possibilidades anuladas o sentimento da satisfação. Eu estou satisfeito assim. Outro dia eu fui pregar numa cidade chamada Jundiaí, e aí tá um bom mover na igreja, tal, não sei o quê. Aí o pastor falou assim, ô bispo, vamos comer um negócio? Ele falou, vamos. Aí tá o pastor Ezequiel Celário, grandes pastores de Campinas, lá numa mesa assim, tal, só pastores presidente. Não tinha nem Efraim na época. E conversa daqui, conversa de lá, e África, e não sei o quê, e projetos, conselho. Nós chegamos tipo umas 10h30, era das 6 às 8, nós chegamos tipo umas 9h para as 10, são 3 da manhã, batendo papo, falando de igreja, aconselhamento, e tudo isso aqui, isso aqui lá. Aí um abençoado vira assim e falou assim, o sucesso da minha igreja agora eu descobri. Falei, qual é? Eu falei pro diabo, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Você está doido, cara. Você está doido. Aí caiu na gargalhada. Eu falei, não, você está de brincadeira, né? Porque ele é bem sarrista. Não, você está de brincadeira. Eu falei, eu fiz uma oração, na porta de fora assim, falei assim, diabo, não mexe comigo, eu não mexo com você. Eu falei, querido, você é igreja.
As portas do inferno não vai tentar o tempo todo contra a tua igreja. Se você é igreja, não adianta, querido. Deus, você tem que se revestir do Espírito Santo de Deus. E não sei o quê. Então, é aquela coisa, as possibilidades anular. Então, você se adequa, vai se encaixando, vai entrando na forma para você viver. Não, chega, pagar preço, eu não aguento mais, é só choro, é só isso, só sangue, só sangue. Isso aí, me deu, não aguento mais ser moído, não aguento mais essa humilhação. Isso aqui, aí você entra lá, o quê? Na possibilidade anulada. Então você fala assim, não, eu só sou mais uma gota no meio do oceano. Eu vou te falar uma triste notícia para você. Você tem um X marcado nas costas, o inferno sabe quem você é. Enquanto você estiver caladinho, enquanto você tiver biquinho fechado, enquanto você tiver, para ele está ótimo, porque ele sabe que meia hora de oração tua, meia hora, 2, 3, 4 horas de jejum, uma vida de lealdade e fidelidade, você atrapalha o território do inferno, porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, aleluias, você não é escravo, você não é satisfeito, aleluia, e você não vai ter as possibilidades anuladas da sua vida, porque você não tem a mente de escravo, você tem a mente de Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 8,15, porque não recebeu espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Então não deixe o diabo moer a sua mente. A sua mente tem o capacete da salvação. Amém, irmãos? Segunda coisa para você dar um passo equilibrado e viver o impossível de Deus na sua vida, é você o quê? Para você viver isso, você tem que ser diferenciado em tudo que você faz. Você precisa ser um modelo. Você tem que ser um modelo. Eu já passei por algumas igrejas, já dirigi algumas igrejas. E parte dessas igrejas, os filhos dos oficiais colocou o nome de Daniel ou Daniela. Mas a grande parte dos pastores tem um filho com o meu nome. Eu falei, mas por que você colocou logo Daniel? Não, porque eu quero que ele cresça e seja homem de Deus igual você. Irmãos, me dá um frio na barriga. E você precisa ser um modelo. Olha o que diz lá, Mateus 15:18. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Famoso ditado popular, a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa ser um modelo. Tem gente que prega mais calado, tem gente que não sobe aqui no altar, tem aqui na igreja, não sobe no altar, mal fala, mas as suas atitudes pregam mais que muita gente. E nós precisamos entender que precisamos sermos um modelo. Nós precisamos ser, eu sempre abasteço aqui de quinta-feira, etanol aqui na frente à igreja. E aí um belo no dia, o rapaz falou assim, como é legal ver vocês, né? Quando vocês saem da igreja, vocês ficam aí, bate um papo. Aí eu falo pro Zé aqui, o frentista falando, olha lá Zé, não bebem, não fumam, são felizes e não fazem zoada. Não dá trabalho para a gente. A igreja chegou, melhorou o bairro, melhorou a avenida, está tudo certo. Nós somos modelos, as pessoas estão nos olhando de longe. As pessoas estão nos vendo o tempo todo. As pessoas, quando nós começamos a reforma aqui, comprar, eu sempre comprava ali à vista. Sempre comprava ali à vista. Um belo dia eu falei, moça, olha, nós vamos comprar alguns materiais a mais que falta, e aí eu vou, cede o material, o rapaz, é o Derek, ele vem à tarde, quando eu voltar do trabalho, eu passo aqui para pagar. Cheguei à tarde e paguei. Que hora você fecha? 18 horas.
5h30 eu estava lá. Aí fui e paguei. No débito, eu falei assim, você é o primeiro pastor que passou aqui, deu a palavra e cumpriu. Olha o modelo. Você está entendendo as coisas como é que são? Você precisa, as pessoas estão nos observando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe, lá no prédio sabe que na minha torre tem um pastor. Quando a pessoa passa mal, liga bate na porta do 76, que ele vai orar por você. A mulher do lado lá, budista, estava lá morrendo, se acabando. Esmurrou a porta, Raquel abriu a porta, o que foi? Eu estou morrendo de sufocar, e estava mesmo. Raquel meteu a mão na cabeça, expulsou o demônio. Ai, vocês são os meus anjos da guarda, eu sinto tanta paz. É assim que funciona, é assim que funciona. Então, eu quero declarar sobre a tua vida, hoje o Senhor está nos limpando, para nós sermos um grande exemplo, para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, em nome de Jesus Cristo, irmão, aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. O teu exterior será diferenciado e um modelo para os que te cercam. Posso ouvir amém? Diga amém. As nossas ações são reflexos do que se fala vindo do nosso interior. Deus tem mais para mim e para você. Você crê nisso, que Deus tem mais? Lá em Tiago capítulo 3, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar o mesmo lugar, água doce e amargoso? 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água não pode dar água doce. Então, você tem que entender a nossa palavra, as nossas atitudes, tem que estabelecer que nós pertencemos a alguém. Nós temos uma vida condizente com alguém. Trabalhando, peguei 4 jovens lá na Vila Madalena para levar aqui para o ABC, com a camisa lá. Só Jesus, a vida satisfaz. Bêbados. O cara falou, o pastor está ligando aqui, não atende não, porque ele só pela voz ele vai saber. Eu falei, que brecha, hein? Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, mas um crente, o senhor quer falar? Sou um pastor de uma igreja ali em São Paulo. Meu Deus, ai moço, pelo amor de Deus, olha por nós, não sei o quê. Eu falei, então, assim é a vinda do Filho do Homem. Você está assim no Almanais, de repente Jesus vem, leva a sua igreja e você fica. Olha só que agora, de compensação, eu peguei 3 que estavam indo para o Catimbó e falou assim, nós precisamos jejuar 1 ano. Nós precisamos jejuar 1 ano para receber não sei o quê, para receber fulano de tal no nosso corpo. A gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa dar cachoeira, a gente precisa separar o dinheiro, a gente precisa dar oferenda, a gente precisa o quê, não sei o que lá. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos, não espera a coisa te acochar, ou seja, a coxa, aquela palavra nordestina, te apertar. Não espera a coisa te gemer, fazer você sangrar. Irmão, em nome de Jesus, para com esse sentimento da religiosidade. É tudo espada, é só chibatada, é só chicote. Você só funciona assim. Eu não posso funcionar assim, você não pode funcionar assim. Aleluia, a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Você chega na presença do Senhor e Ele vai te aperfeiçoando. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, então Ele nos leva à mudança, Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos leva ao entendimento. Então hoje, entenda, saia dessa malignidade, muda de lado, mude de lado. Deus tem mais para nós. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluias, mude de lado. Olha o que diz lá, 1 Samuel 17:10. Disse mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel, dai-me homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Israel, o Todo-Poderoso, ao lado de Deus, não tinha um para enfrentar.
Mas tinha alguém preparado, porque já tinha matado um urso e um leão. E esse alguém quem era? Davi. E eu quero declarar uma coisa para a tua vida. Em nome de Jesus, quando você começar a mudar de lado, você vai ter as piores experiências humanas. Pode ser que sim. Quando você mudar de lado, você vai ter os maiores abandonos na sua vida? Pode ser que sim. Mas quando você chegar lá do outro lado, você está pronto para vencer aquilo que ninguém venceu. E eu declaro sobre a tua vida o lado da passividade, aceitar tudo porque lhe parece impossível, mas o lado da fé crê que em Deus tudo nós podemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Deus tudo nós podemos. Aleluias, então mude de lado, saia da passividade e para encerrar, renove-se cada dia pelas possibilidades de acontecer. Sempre vai deitar consagrando a Deus a tua noite e sempre levanta pela manhã entregando a Deus o seu dia. Sempre faça isso, porque quando você faz isso, você está o quê? Vendo as possibilidades acontecer na tua vida. Se eu estou debaixo da palavra, minha vida está nas mãos do Senhor, e se Ele me guia, então o seu propósito se cumprirá na minha vida. E Ele fala que você tem que ficar o quê? Em paz. Aleluia, e crer, se renovar. Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Por isso que Deus está falando exatamente isso. Não fique inquieto. O que o diabo não quer me tirar. Não quer te tirar. Não quer nos tirar da igreja. O diabo quer nos cansar. Porque quando cansa, já era. Quando você cansa, já era. É isso que ele quer, que você canse. Estou cansado. Estou cansado. Quantas vezes eu subi essa escada e falei, Senhor, hoje é o último dia. Porque eu já estou entrando num processo de esgotamento. E foram os dias que Deus mais visitou na igreja. É? Porque eu sei que quando eu vou por um esgotamento, Deus entra na história. E você precisa entender isso. Você precisa aprender a descansar no Senhor. O descanso não é para quem trabalha. O descanso é para quem entende que Deus já preparou tudo. Então eu descanso fazendo a obra. Eu descanso dando fruto. Eu descanso produzindo. Eu descanso trabalhando. Eu vou descansar sim. Porque eu sei, eu estou trabalhando, eu sei, não, vai vir, o resultado virá, a coisa vai acontecer, e o Senhor vai virar a chave a qualquer momento na minha vida. É assim que você tem que ser, porque quem não se renova acumula fracassos. Quer ver? Vamos dar um exemplo, vai, que isso aqui seja um celular. Quem que já teve que desfazer de um celular porque ele não atualizou mais? Quem que já teve essa experiência? Se um celular, você tem que se atualizar. Se você não atualizar, não trocar de aparelho, você vai se dar mal. Eu tinha um aparelho, um Apple, não atualiza mais. Até o WhatsApp sumiu. É o final 9937. Não tem mais como, não atualiza. O fabricante falou assim, esse aparelho não atualiza mais, não serve mais para nenhuma função. E se isso, a tecnologia, sim, ela está nos ensinando o que a Bíblia fala. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, do vosso entendimento. Você precisa, porque se você não se renovar, você vai acumular fracassos e um cansaço que virá sobre você e te dará um peso insuportável. Casamento se renova, vida se renova, a roupa, a sua pele se renova ou não? O couro cabeludo se renova ou não renova? Lógico que se renova. A pele vai envelhecendo, mas ela está renovando, ela está se renovando. Você vai se renovando. As galinhas trocam as penas, as águias não trocam as penas, as garras. Todo mundo se renova. Por que você está parado no tempo? Por isso que você, eu estou tão enfadado, eu estou tão assim, eu estou tão assado. Por quê? Porque você está acumulando fracassos em vez de resultados. Você está vendo só a ferida e não
a cura que Deus já te deu. Então o Senhor está falando, aprenda a erguer a tua cabeça, porque no mesmo lugar que pessoas te feriram, pode ter no mesmo lugar pessoas que também vão te curar. Você sabia disso, em nome de Jesus? Então eu declaro a palavra do Senhor, se encha desta renovação. Segunda coisa, enche-se das possibilidades de sucesso. Se encher das possibilidades de sucesso, renova a nossa mente. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Se encha das possibilidades de sucesso, isso vai renovar a tua mente em nome do Senhor Jesus, amém? E para encerrar, tenha o exterior, ou temos que exteriorizar e passar para frente, ou seja, deixando-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus. O que é isso? É uma vitalidade que faz você vencer aos olhos do próximo. É aquela frase, como é que está de pé? Como é que suporta? Como é que aguenta? Quantas vezes, viajando, trabalhando, sentado dentro de um banco do metrô, falou, você não é um fragoso? Eu falei, só, rapaz, meu Deus, como é que você... Tá tudo bem? Graças a Deus. E aí? Tá fazendo aí? Começa a contar. Estou pregando assim, viajando assim. Como é que você está de pé? Eu falei assim, o meu segredo é uma palavra que eu tenho sobre a minha vida. Então eu declaro sobre a tua vida hoje, exercite o dom que Deus colocou em você. Exercite o dom que Deus colocou em você. Não busque condições humanas. Exercite o dom que Deus colocou em você. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Aleluias. Oh, glória a Deus. Guarda isso para a gente encerrar. Guarda o que eu vou te falar. O dom não estava na armadura de Saul. O que fez Davi vencer não foi a armadura de Saul. O que fez Davi vencer foi exatamente aquilo, o que ele viu, o que ele ouviu e processou nos filtros da sua história pessoal. Para muitos, as histórias dizem que Davi não era filho da mesma mãe e do mesmo pai com quem ele estava morando. Ele era filho de outra mulher. As histórias dizem que por isso que ele tinha cor diferente, que ele era um bastardo, mas era filho do mesmo pai, da mesma mãe não. Então, para os irmãos de Davi, ele era o refúgio, ele era o desprezível ou desprezado. Por isso que ser pastor de ovelha não era uma missão muito fácil, porque ser pastor ficaria exposto aos leões, às bestas feras. Então, era a função que poderia dar ao bastardo para ele ficar um pouco longe daquilo que era os cancelamentos dos seus irmãos. Mal eles sabiam que no lugar que o homem cancelou, foi aonde Deus levantou ele como rei em Israel. Você precisa entender essas coisas. Você precisa entender, eu estou vivendo, quantas vezes eu pensei isso? Eu estou vivendo uma perseguição, estão me perseguindo, nada. Você tem que levantar a mão e agradecer, Deus está me treinando para alguma coisa que eu nem sei o que vai acontecer, mas eu estou pronto para viver o que Deus tem para a minha vida em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus, aleluia? Eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida. Quantas viagens eu fiz, eu falei assim, hoje eu entendo porque eu passei tudo aquilo antes. E o que eu estou vivendo nessas viagens, porque eu tenho agora resistência para suportar o que eu passei antes. Você precisa entender isso. Hoje o Senhor está te dizendo, aleluia, tire de sobre você toda a armadura de Saul e vença o impossível na tua vida. Dê um passo de disciplina, dê um passo de entendimento, aleluia, porque você viverá aquilo que o Espírito de Deus já estabeleceu para a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Todo mundo queria vestir a armadura de Saul. O capacete de Saul, a armadura do rei, a espada do rei. Pois é, ele colocou em Davi, Davi não conseguiu dar um passo. Isso está lá em 1 Samuel 17. Ele não conseguiu dar um passo, e a história fala que Davi tira tudo daquilo sobre ele e vai para o campo de batalha enfrentar um grande gigante com aquilo que Deus havia dado. Para muitos era só um badog, né?
ou um lançador de pedras, ou um estilingue. Né? Para muitos era algo que ele treinava. Deus falou assim, vai treinando nos pássaros, vai treinando aí nas bestas feras, vai treinando aí nas árvores, vai treinando aí, porque um dia você vai precisar dessa pontaria. E mal ele sabia que as 5 pedras que ele tinha recolhido, não precisou. Uma bastou para derrubar o grande gigante. E você precisa entender, não reclame dos processos. Não reclame daquilo que você está passando. Um dia que eu aprendi a parar de reclamar, Deus começou a desvendar grandes coisas para a minha vida. Então, não adianta. Hoje o Senhor está dizendo, tudo que você escuta, tudo que você vê, você vai processar pelo nível da maturidade que você tem agora. Então, se aprofunde na intimidade de Deus. Se aprofunde na presença do Senhor. Se aprofunde. Como é que é isso? A ponto de você ouvir a voz do Senhor. Pode vir o vento que for, nada vai te abalar. Quando você escutar a voz, a direção e a palavra, você vai saber que nada é ataque, sim cooperando para te levar onde você precisa chegar. E isso nós temos que ter essa certeza. As perseguições virão sobre a face da terra na igreja de Cristo? Sim, para quê? Para a igreja se santificar, para a igreja orar, para quando o noivo voltar, ela está já com as vestes limpas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. É isso. Não tem como. Nós sabemos que precisamos cada dia mais arrancar as armaduras que o espírito de Saul entrou e colocou sobre nós. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra do Senhor sobre a tua vida, que toda a armadura de Saul vai cair por terra da tua vida em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, e que nós possamos dar mais um passo nesta noite, ó Deus, um passo de equilíbrio, um passo de maturidade, um passo de entendimento, um passo, ó Deus, onde nós vamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos. Para muitos poderá ser até uma grande bobeira, mas para nós será um passo do sobrenatural. O impossível vai acontecer. Arranca os nossos costumes carnais, arranca as nossas manias, muda os nossos sentimentos que impedem, Senhor, de nós sermos, ó Pai, acumuladores de fracassos e de termos um peso nas costas, enfadados. Não, Senhor, a palavra fala que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Então, Senhor, nos ensina a caminhar, nos ensina a andar, nos ensina a viver, ó Deus, a tua promessa. Ó Pai, nos coloca no centro de um cenário aonde tudo será ativado, aonde tudo será desvendado, aonde tudo será revelado, e nós andaremos segundo aquilo que a tua palavra vai nos orientar. Então, Senhor, dai graça aos teus servos, dai graça aos teus filhos, cubra-os com teu sangue e nos dê a bênção. Eu te peço assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe com esta palavra. Amém? Glórias a Deus. A intercessão pode voltar. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, domingo nós temos a nossa celebração da família. E vai ser, eu creio que será uma grande bênção em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na cantina tem salgados 1 por 3, 2 por 5 e canjica da Dona Teresa. Canjica boa, viu, irmão? Em nome de Jesus, amém? Levante sua mão para o alto, que Deus te abençoe. Que a sua oferta de sair da sua casa e vir para cá seja redundada em bênçãos e liberação sobre a tua vida, amém? Quero orar por você e daqui a pouco a gente vai ministrar a oferta. Senhor, que o teu povo possa ser aquecido no coração com a palavra da esperança. Assim como o Senhor tem me visitado nas noites e falado coisas tão lindas, ó Pai, sobre a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa invadir o coração dos teus filhos. Senhor, que eles possam ter cada dia mais a certeza de que tudo está debaixo do teu controle e nada vai fugir. Ensina, Senhor, a eles receberem o que eu recebi de ti, o batismo de fé, a fé que dá esperança, a esperança que dá perseverança, e a perseverança nos leva ao centro da promessa. Eu abençoo a tua igreja, ó Pai.
Eu declaro a tua vitória sobre o teu povo e que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, quando eles pegaram o envelope para consagrar-te a oferta, que seja uma oferta, ó Deus, de uma maturidade, de um entendimento, de quem quer viver algo novo, de quem quer viver uma virada radical em sua vida, de quem quer ter, ó Deus, um segundo semestre abençoado. Eu oro pelo teu povo, eu declaro a tua graça, a tua unção, o teu poder e a tua bênção para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Pegue esse envelope na sua cadeira. Nós temos 8 dias para o nosso aluguel, IPTU, a luz e o nosso contador. Amém, irmãos? Então, por favor, nos ajude e que o Senhor, com certeza, te abençoará, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu sustentarei com trigo mais fino e saciarei com mel que escorre da rocha. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, seja essa verdade na tua vida. Amém? Pai, nós abençoamos a oferta, o dízimo e declaramos a tua bênção, a tua vitória sobre os teus amados. Abençoa de tal forma que eles possam ver, Senhor, os montões acontecendo, as bênçãos multiplicando e a alegria entrando dentro dos seus lares. Nós abençoamos a vida financeira do teu povo em nome de Jesus. Amém? Consagra a sua oferta ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, Deus me deu uma palavra sobre o mês 7. Nós mal começamos o mês 6. Mas vocês estejam atentos para os próximos dias, o que nós vamos falar. O mês 7, para mim, é um número muito decisivo. Muito decisivo. Deus, alguns números marcam a minha vida, o 3 e o 7. Minha vida é envolta, se eu fico doente, é 3 dias, fico bom. Né? Se eu passo algum tipo de processo, é 7 momentos da minha vida. Luta, o que for, é 7 momentos. Então, eu tenho uma relação muito assim, afina com o número 3 e o número 7. No entanto, a gente está num prédio que o final do número é o quê? 7. Começa com 3 e termina com 7. Né? Então, vocês estejam atentos, porque eu creio que vai ser algo de Deus muito importante para as nossas vidas, e aquilo que você nunca viveu na sua vida, você vai viver em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como igreja, como pessoa, como família, como esposa, como profissional, é algo de Deus muito importante que Ele está trazendo para as nossas vidas e para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Se você tem seu envelope, pode trazer. Aleluia. Se você tem sua oferta eletrônica, levante a sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, paz.